Oi, Carol. Oi, querida. Tudo bem? Tá me escutando direitinho? Eu só tô tentando encontrar um lugar aqui para eu apoiar o celular para ficar. Não, maravilha. Oi, boa noite a todos, todas que estão chegando. Eu vou fazer uma coisa, Sejam... eu vou me mover, Carol. Peraí que eu vou vir. Sem Desculpa. problema. Sem problema. Enquanto isso, eu vou fazendo uma introduçãozinha aqui, Tá tá, bom. Érica? Tá, eu acho que eu encontrei um lugarzinho bom. Gente, a gente está começando essa live. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se acheguem. A Érica também está se organizando. E eu vou começar falando essa live, a gente está dando continuidade a esse ciclo, né, aqui pelo Projeto Onda, que a gente intitulou de Cuidado de Si, né, que é sempre desafiador, um tempo sempre muito cheio de muitas conversas. E agradeço assim, enormemente, né, da Érica ter topado. E é uma honra, uma alegria, assim, ter uma pessoa que realmente, né, a gente pode aprender com, né? Tem muita coisa para compartilhar, para a gente aprender, para a gente poder trocar. Então é sempre uma alegria enorme estar com alguém que venha somar nesse assunto. Porque nosso tema de hoje é um tema muito desafiador, né? Que é a autocompaixão. E aí, assim, para a gente começar a conversa, eu queria assim trazer duas perspectivas, assim, para a gente dar um pontapé inicial nessa conversa. Uma delas, assim, eu tava lembrando, assim, que eu tenho 44 anos, sem problema de revelar a idade, mas assim, eu tenho 44 anos e eu me dei conta com a preparação dessa live que eu só escutei falar de autocompaixão há 8 anos, quando eu, por questões muito, experiência muito pessoais, eu comecei a me envolver com estudos do budismo. E aí eu entrei em contato com esse vocabulário de autocompaixão. E isso, essa constatação me surpreendeu muito, assim. Como que eu passo a grande parte da minha vida, né, sem contato com esse vocabulário, sem saber, sem nada, assim. Nunca ninguém chegou para mim e falou assim: olha, você não está sendo autocompassiva, né? Então, esse é um aspecto que diz respeito a uma experiência pessoal minha, mas que eu acho que pode ser compartilhada por muitas pessoas que, né, vão ter acesso a essa live, enfim, né, esse vídeo. E uma outra perspectiva que eu estava pensando e que eu acho que está relacionado também a isto é que no conceito de autocompaixão a gente traz o conceito de sofrimento, né? De olhar para o nosso sofrimento. E a gente vive numa sociedade que a gente, assim, no menor resquício de uma dor de cabeça, a gente já toma um remédio, né? A gente não quer, a gente vai na farmácia, a gente sai de casa, vai à farmácia, compra um analgésico, porque a gente não quer sentir dor. Então eu fiquei imaginando isso. O quão difícil é mesmo a gente lidar com esse sofrimento. E aí, assim, eu já começo, assim, para dar esse pontapé, perguntando a você, né? Primeiro, assim, o que é essa autocompaixão? E, e te perguntando isso, né? Quais ferramentas? Porque talvez a gente não evite entrar em contato com esse sofrimento, porque a gente não tem ferramentas para isso, né? Mas que a gente vai conversando. Então, eu passo a bola para você, mais uma vez agradecendo enormemente, e tá com você. Carol, obrigada pelo convite. Também estou bem feliz de falar com você, com seu público. Então, olha só. Sempre que eu vou explicar o que é autocompaixão, eu começo falando de compaixão, porque não é diferente, né? É que essa. Até no livro novo, a Christine Neff fala isso, desse problema do auto, né? Desse prefixo, né? Do self-compassion e autocompaixão, que dá uma ideia, assim, dá uma impressão de que seja algo muito diferente do que é compaixão. E na verdade não é só um direcionamento distinto, assim. Então,
Vamos, a gente tem várias definições de compaixão, mas vamos pegar uma mais simplinha, né? Que não é menos profunda, né? Vamos dizer que é simples no sentido de ser curta, né? Que é a definição do Paul Gilbert, né? Que então seria uma sensibilidade ao sofrimento. Então, e aí já tem um problema conceitual, né? O que é isso? O que é sensibilidade? É empatia? O que é, né? Então, assim, sensibilidade é quando eu. Então, é o primeiro momento, assim, que eu olho o sofrimento e me deixo ser tocada por ele. Aquilo faz uma diferença para mim, sabe? Você olha e fala, eu tô sofrendo. Ou aquela pessoa tá sofrendo, aquilo é difícil, aquilo tá doendo. E daí, a partir daí, nasce, né, uma motivação para agir ou, enfim, fazer alguma coisa para aliviar ou prevenir aquele sofrimento, aquela dificuldade. Isso se aplica a mim ou se aplica ao outro. Então, quando se aplica a mim, a gente chama de autocompaixão. Mas eu acho mais bonito, sabe? E um pouco mais, vamos dizer, limpo, assim. Não sei se você vai concordar comigo. Um pouco mais limpo do ocidental, a gente fala compaixão para si. Uhum. Quando a gente fala autocompaixão, parece que tem um carimbão, assim, sabe? Do ocidente, da mente do ocidental. Aquela coisa do alto, do eu, mim, sabe? De um autocentramento, você fala. Isso, do autocentramento. Né? E aí é fácil a autocompaixão acabar caindo ali na coisa do... Sim, tem a ver com autocuidado, mas não tem a ver com skincare. Pois é. Né? Com mimo, com só se agradar. Aí eu sou super autocompassiva, porque eu mereço comer esse bolo inteiro de chocolate, ou eu mereço gastar todo o meu dinheiro no shopping fazendo compras, assim, porque eu Mas trabalho aí, muito. né, aí o que você está falando é que pode cair nesse lugar da autoindulgência, né? Que Pode seria esse cair, lugar, né? Então, quer pode dizer, cair. eu Então, isso é uma mereço. Então, confusão. eu tô super cansada, então eu mereço uma taça de vinho e Netflix, né? Isso, e Assim, a pessoa achar que isso é autocompaixão, e não é. Beleza, você pode fazer isso, mas o que você falou é muito importante. A autocompaixão tem a ver com o sofrimento, porque compaixão é uma resposta ao sofrimento. O que eu vou fazer com aquilo que me sensibilizou, que me tocou? Então, a compaixão é isso. Né? Quando a gente dirige essa motivação genuína de aliviar o próprio sofrimento ou prevenir o próprio sofrimento, a gente está falando de autocompaixão, né? mas aí surge um monte de questões, né? Eu acho que, assim, primeiro, a gente não está preparado, né? Aquilo que eu vinha falando no início. Quer dizer, a gente não tem ferramentas para... A ferramenta que nos ensinam talvez seja essa. Eu vou abrir o vinho e vou ligar a Netflix. Ou eu vou tomar um analgésico, ou eu vou fazer um skincare, né? Assim. Mas ninguém nos ensina assim, como que é ficar com a própria dor. Pelo contrário, o que você mais vê aí no mercado é assim, acabe com a sua dor em 10 dias, né? Se livre dos seus medos em 10 dias, né? Assim, quer dizer, como que é esse processo? Assim, como é que a gente pode explicar de uma forma muito sucinta, né? Porque isso é uma live. Qual é esse processo? Qual é esse caminho? Se a gente pudesse falar um pouco dele, porque eu acho que é aqui que mora, né? Assim, a gente é onde pega, tá? E aí eu vou ficar com a minha angústia, né? Eu vou ficar mal e eu faço o quê, né? Tá. Tem uma coisa que você falou também, Carol, da questão de, sim, de fato, a nossa tendência é se esquivar do sofrimento. Mas é importante também a gente não demonizar isso, porque isso é da nossa evolução, isso é evolutivo, isso tem uma função, né? Então, a esquiva, ela é importante porque ela faz a gente funcionar. Então, tem coisa que a gente precisa deixar para lá para funcionar. Então, por exemplo, numa situação de... Bom, você sabe, né? Tem habitantes aqui que não têm controle emocional. Eu sei, eu tenho um aqui do lado, aqui, eu tô aqui. E esse é o horário do pega-fogo,
sabe? Do pega Ah, fogo dos entendi. dois, porque às 10 da noite é o horário do pegar fogo só dele. Ele fica feito um louco na minha cama e ela, assim, indignada que ele ainda não tá dormindo. Então, por exemplo, pensa numa situação de luto, sabe? Então, a pessoa, ela precisa, a vida dela precisa funcionar. Então, tem um momento que ela vai deixar aquela dor ali um pouquinho, porque ela, enfim, ela precisa dar conta da vida, né? Mas aí, em alguns momentos, ela consegue tocar isso. Alguns pacientes que eu tenho que estão num processo de luto, às vezes eu tenho que lembrá-los, né? Olha, lembre-se que você está de luto. Porque eles sentem algumas coisas, eles começam, mas por que eu estou sentindo isso? Eu falei, não seria porque você está num processo de luto? Eu tenho que lembrar, né? Mas, assim, às vezes a gente ter essa abertura e esse fechamento. A gente trabalha muito isso no programa de autocompaixão. O quanto a gente consegue ficar perto do sofrimento e o quanto não, a gente não quer, a gente quer se fechar. Como se fosse o chuveiro, a torneira de um chuveiro. Então, sair mais água de uma torneira, né? Sair mais água, sair menos água. Então, ser autocompassivo também é a gente olhar para isso e ver o quanto que a gente consegue estar numa zona de aprendizado ou até mesmo, então percebe uma zona de transbordamento, não volta. Vou me cuidar um pouco mais, eu vou ficar na zona de conforto, sim. Então, quando a gente fala de autocompaixão, não é pecado ficar na zona de conforto. Se é o que você precisa naquele momento, né? Então, a gente tem acesso à autocompaixão praticando, né? Então, praticando o quê, né? Então, assim, então vamos lá. Eu acho que a Christine Neff, ela operacionalizou, né, o conceito de autocompaixão, mas se a gente pegar uma definição, por exemplo, de compaixão do Thupten-Jinpa, não é muito diferente. Porque tem elementos que são comuns, assim. Por exemplo, tolerância ao sofrimento. Tolerância ao desconforto, né? Então vamos pensar, o desconforto que o sofrimento traz, né? Todas as definições científicas de compaixão trazem esse step. Então, a compaixão, na verdade, é um processo que tem esse passo da gente ter essa tolerância ao sofrimento. Porque a gente não consegue ter essa tolerância ao sofrimento, estar com a dor, a resposta, né, a compaixão, ela não vai brotar. Não tem jeito. A gente só tem uma motivação de fazer algo para aliviar o sofrimento se a gente tem consciência dele. Então, por isso que na definição de autocompaixão da Christine Neff, mindfulness é um elemento chave. O que é o mindfulness aí? É a gente saber que está sofrendo. É a gente poder reconhecer. Então, este é um momento de sofrimento. Eu estou sofrendo, isso está difícil para mim. Isso dói, isso é estressante. E aí todas as práticas, elas vão girar em torno disso, desses três componentes, sabe? Não tão diretamente, mas a gente passa por isso, né? O segundo componente que a gente também encontra nas definições mais gerais e científicas de compaixão é a humanidade comum. Então, o que seria isso? É essa percepção de que a gente não está sozinha, no sentido de que, olha, isso que eu estou passando agora, nesse momento, então, eu perdi minha mãe. Em geral, as pessoas que perdem a mãe, elas vão sofrer assim como eu. Vai doer, isso dói. Então, tira aquela coisa do isolamento de isso só acontece comigo. E nos conecta com as outras pessoas no sentido mais profundo da coisa, sabe? Então, nós somos seres humanos, nós passamos por isso. Nós sofremos assim. E uma coisa muito bonita assim que a gente pode ver dessa questão da humanidade compartilhada é assim, somos todos humanos, nós todos sofremos, mas tem gente que sofre mais e tem gente que sofre menos, e a gente não pode perder essa dimensão. Senão a gente, é um termo, né, que eles usam que é a uniformização, ficou em português, né, que seria o sameness. Que aí é aquelas bobagens que você escuta no Dia da Consciência Negra, do tipo, todas as cores são importantes. Nós não estamos falando disso.
Nós estamos falando de pessoas em situação, né, um grupo, um conjunto de pessoas que tem sofrido aí ao longo de séculos. E continuam sofrendo injustiças e fazem parte dessa coisa horrorosa que se chama desigualdade social. Então, eles morreram mais por Covid, então eles têm menos dinheiro, eles são mais pobres, eles morrem mais, eles vão mais para cadeia. Então, não dá para falar que eles sofrem como eu, como você. Entende? Então, achar que todo mundo é igual nesse sentido não é humanidade compartilhada. É uma ignorância, né? No sentido, ignorância é contrário de sabedoria, assim. E o terceiro componente é a bondade. Então, que a gente vai ser bondoso com o outro, né? No sentido de querer fazer algo para aquilo, não no sentido de bonzinho, né? Curso de compaixão não é curso para ser bonzinho, né? Mas a coisa de se voltar para si e se oferecer o que você precisa é um ato de bondade, né? Oferecer ao outro o que ele precisa também é um ato de bondade. E aí, especificamente no conceito da Christine Neff, é bondade versus autocrítica. Então, num momento de sofrimento, em vez de eu ser autocrítica, por que você fez isso? Por que você tá aí? Você não devia, você não presta pra nada, né? É se tratar com cuidado, gentileza e se tratar bem, né? Se tratar como a gente trataria um amigo muito querido ou uma criança que se machucou. Então, essa metáfora da criança ajuda muito, sabe? Então, tem uma criança chorando, que se machucou perto de você, o que você vai fazer com ela? No momento em que você não tem ali os band-aids, não tem nada, você tem filhos, você sabe como que é. Então, num primeiro momento, o que você faz? Tem uma parte que é acolher, abraçar, né? Então, tipo, vem cá, calma, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, confortar, acalmar, validar. Mas tem um segundo momento que é você fazer alguma coisa, que é você agir no mundo para ajudar aquela criança. Limpar o curativo, né? Limpar o machucado, passar um remédio, colocar alguma coisa ali em cima. E aí entra a questão da compaixão feroz e da compaixão terna, e o equilíbrio entre elas. Então, as duas são importantes. Acolher, abraçar, acalmar, validar são coisas muito importantes. Mas também é muito importante agir no mundo para aliviar aquele sofrimento. Não, eu te escutando agora falar, né, assim, que a gente é capaz de falar coisas pra gente que a gente não diria pra ninguém. Que eu acho que Isso, a gente não consegue nem falar alto, eu acho. A gente isso. pensa e não consegue nem pronunciar, né? Quer dizer, a gente tem uma capacidade de se culpar, de se julgar, né, de se punir, né? Muito forte, né? Muito intensa. E aí eu sempre me lembro, assim, sempre acho, assim, sempre tento trazer, até para pensar nessa humanidade compartilhada também, de aspectos culturais, sociais que a gente carrega, né? Isso, falando, né? Estava falando da questão racial, da questão da mulher, né? Quanto que a gente precisa, né? Para se erguer, para estar bem, para poder, né? A gente precisa séculos de, né? A gente esquece de séculos de muita luta, de muitas questões, né, que a gente carrega, né, de uma questão evolutiva também. E aí eu fico pensando, né, porque quando você estava falando da atenção, eu até lembrei de sempre de lembrar, né, da questão da atenção, do mindfulness, né? Eu lembrei até tem uma frase do mestre, né, budista Thich Nhat Hanh, que ele vai falar assim: quando você não está Desculpa, quando Carol. você não tá, tudo bem. Quando você não tá com dor de dente, você tem que lembrar de como é estar com dor de dente, né? Que é para você ir entrar em contato com isso e se preparar, né? De saber que a dor de dente pode vir e que você pode acolhê-la, né? Então, que é um processo, isso que você estava falando, né? De que é um processo e que é um processo que requer um ingrediente também que a gente não está muito acostumado, que é a paciência, né, também. Isso que você falou do luto, o luto pode durar uma semana, um mês, mas pode durar anos, né?
pode durar a vida. Então, essa urgência que às vezes a gente tem de expurgar, né, de sair desse sofrimento, às vezes é a mesma urgência que às vezes a gente tem de ficar no silêncio, de ficar, né, a falta de paciência, né, parece que tem uma urgência da gente falar, de pegar o celular, né, então a gente não, então eu acho que tem um aspecto, né, também desse lado. Porque, assim, às vezes, eu estou assim, um pouco quase sessoterapeuta, porque eu acho que tem uma coisa da experiência que, assim, às vezes a gente perde essa dimensão da humanidade compartilhada e se individualiza muito, né? Esse lugar do indivíduo, do sujeito. Aí terminou um relacionamento, tá sofrendo? Não, só eu sofro, né? Só eu passo por isso, o meu sofrimento. E aí entra nessa coisa do autocentramento, né? Então, como que a autocompaixão, e a compaixão, né? Ela tem esses né? Vários aspectos. Então, e aí eu ia te perguntar outra coisa, eu estava aqui divagando, mas eu ia te perguntar também isso, E qual seria, então, essa diferença? Porque tem muitos auto, né? Auto, né? O que mais tem. Tem a autoestima também, né? Qual seria essa diferença da autocompaixão para a autoestima? Tá. A Cristi fala muito nisso, né? Inclusive, ela fez várias pesquisas com isso. Então, primeiro que assim, ó, vamos pensar numa definição também bem superficial de autoestima, que é algo assim, é uma atribuição de um valor positivo pra gente. E aí tem a maneira mais comum das pessoas fazerem isso é sendo melhor do que as outras. É estarem acima das outras. Mas esse é um problema. Então, eu só tenho um valor positivo quando eu tô bem, quando eu tô fazendo sucesso, quando eu tenho dinheiro. Entende? Quando eu tô por cima da carne seca, como dizem, dentro daqueles critérios que eu acho que são, né, que eu valoro ali na minha cultura. Ou se eu tô magra, ou se eu tô loira, ou sei lá. Entende? Só que é impossível tá por cima da carne seca o tempo todo. Então, o fluxo é assim, né? Tem momento que tá bem, né? Bem, entre aspas. Tem momento que tá de um jeito, tem momento que tá do outro, tem momento que tem mais dinheiro, tem momento que não, tem momento que tem sucesso no trabalho, tem momento que não. E vai. E aí, nesse momento em que a gente não tá por cima da carne seca, não tem autoestima. E você facilmente passa a se odiar, a se auto-atacar. E aí é um sofrimento tremendo. Já a autocompaixão, ela entende... Então, essa humanidade compartilhada, isso é um ponto importante, assim. Ela entende que a imperfeição é universal na experiência humana. Todos nós somos seres imperfeitos. Que falhamos e que fracassamos. Então, a pessoa que ela, né, tá melhor aí na autoestima, ela fracassa e beleza, porque aquilo tá na pauta, ela já sabe que aquilo vai acontecer. Ela sente, óbvio, não é um negócio assim, não tô sentindo nada. Não, ela sente, né, porque a gente sente o tombo, mas ela levanta e vai embora. Tanto que tem pesquisas mostrando isso, que as pessoas mais autocompassivas, assim, elas têm os padrões, né, são tão altos quanto as que não têm autocompaixão, assim, as pessoas menos autocompassivas, né? Mas a chance delas atingirem esses altos padrões são maiores. Por quê? Ela não desiste. O fracasso, a queda, não é um problema. Tá tudo bem, faz parte do caminho, faz parte do processo. E a gente pode ter uma autoestima, então o meu senso de valor pode estar baseado na autocompaixão. Então eu atribuo um valor positivo para mim porque eu sou autocompassiva. Isso é bom, isso é positivo. Então ser autocompassiva é a pessoa que eu quero ser. Isso eu tô falando, não é um exemplo, é verdade isso que eu tô te falando. Então é um valor para mim ser autocompassiva. Então eu me vejo de modo positivo quando eu uso os recursos que eu aprendi, quando eu me trato com bondade, quando eu ajo no mundo para me proteger,
quando eu me motivo com compaixão e não com crítica, quando eu atendo às minhas necessidades. Então, assim eu me sinto bem. Ainda que seja um processo difícil, sabe? Não sei se... Não, ótimo, não, estou aqui super. Eu acho que é maravilhoso de escutar, assim, porque é isso, né? A gente, quanto mais a gente entender, né, e tentar assimilar esse processo, né, que ele pode ser muito complexo, mas ele pode ser muito simples, né, como você está falando. Às vezes são pequenos gestos, pequenas ações no nosso dia a dia, que se a gente põe atenção nelas, e a gente tá ali presente naquele, aquilo pode fazer uma grande diferença, né? Desde Isso é o a que mais gente... me encanta. Desculpa te interromper, Carol, mas isso é Pode o que me mais me interromper. encanta no programa da Cristina F. Porque, por exemplo, eu quero ser meditadora, você quer ser meditadora, mas não é todo mundo que quer. E a gente não pode deixar. Então tá, o único jeito de desenvolver essa habilidade é meditando. Nós não podemos fazer isso. Então, assim, porque isso tem que ser acessível, sabe, a todo mundo. E não é todo mundo que vai querer meditar meia hora, ou 45 minutos, ou uma hora por dia. A gente sabe disso. Uhum. E aí a beleza desse programa é que ele mesmo as meditações, elas podem ser transformadas em práticas do dia a dia de 3 minutos, sabe, de 1 minuto. Ou coisa assim do dia a dia mesmo, sabe? A maneira da gente ver uma coisa, como a gente vai responder aquela dificuldade, como a gente vai responder algo que a gente fez para o outro, ou o que o outro fez para a gente, de modo muito simples. Tu não precisa sentar na cadeira para treinar, sabe? O treinamento não é apenas meditando. A gente tem práticas formais, que são práticas importantes. Tem 3. Não fala que não tem. Das 22, 23 práticas que a gente tem 3. 3 ou 4, no máximo. Então, essa facilidade, sabe? É o que você está dizendo. Assim, são pequenas coisas, de verdade. O que a gente precisa ter é paciência para isso. E o que é bonito no treinamento da autocompaixão é que o próprio treinamento é autocompassivo. Quando você diz ter paciência com o processo, isso é pura compaixão. Porque autocompaixão tem a ver com aceitação, autoaceitação. São quase sinônimos, sabe, Carol? Pois é, isso que você está falando, eu assim, até queria, se você pudesse desenvolver, porque assim, eu acho, eu tenho a impressão, e agora me fugiram assim os exemplos, mas talvez você me ajude. A gente já é, né, autocompassivo e compassivo, e a gente talvez não perceba isso, né? Ou não nomeie, né? Eu acho que talvez eu vou dar assim, um exemplo que está me vindo aqui, mas eu acho que tem exemplos mais interessantes, mas talvez sabe, você está na rua e você simplesmente, né, comunicar de forma menos não agressiva com alguém, no trabalho, né, você criar um ambiente. Então, assim, não sei, assim, me fugiram agora exemplo, mas eu tenho a impressão que é isso, nós já temos isso no nosso dia a dia, e o que falta talvez seja essa atenção, esse olhar para isso, né, para a forma como a gente está se conduzindo mesmo na vida, né? No trabalho, no nosso dia a dia, na forma como a gente se alimenta, na forma como a gente toma um Isso. banho, na hora de dormir, né? Que a gente cada vez mais, ainda mais nessa pandemia, eu acho que muita gente, né, com muita ansiedade, talvez o dormir tornou algo problemático, difícil, né? Como dormir com um Então, barulho desse, né? pois é. E eu acho que é isso, né? Então, talvez esse olhar para o dia a dia, para as pequenas coisas, trazer essa atenção, fazer da prática uma prática diária, pode ser um caminho, né? É isso que eu estou entendendo, né? É super assim, super. E é bonito isso, né? Porque é mais ou menos assim, se você tá vivo até hoje, é porque você foi autocompassivo em vários momentos, e em vários momentos ao longo do dia.
Então, esfriou aqui em São Paulo, né? Onde é que você tá, Carol? Eu acabei não te Em São perguntando. Paulo. Ah, então, esfriou, né? Bastante hoje, assim. Então, teve um momento da manhã que eu fui lá e coloquei um agasalho. Tava ruim. Então, quando a gente fala de sofrimento, parece que é assim, uma morte, um acidente, uma doença grave. Não. Se você tá com frio, tá ruim, tá desconfortável. Então, tô com frio, o que que eu vou fazer? Eu vou me agasalhar. Porque você tá se oferecendo bondade. Pode não ser a morte de um familiar, mas você tá com frio. Não, e é melhor que a gente comece com esses pequenos exemplos, né? Para as pessoas verem, mas isso é importante. É importante as pessoas perceberem que elas já são. Isso é muito importante. Não é nada que Esse você vai comprar num reconhecimento. curso. Uhum. É porque é isso, né? Eu acho que aí eu volto lá porque eu falei no início, né? Como a gente é algo que não faz parte, né, das nossas rodas profissionais. Pelo contrário, você falou assim, essa coisa, se reconhecer vulnerável Uhum, é muito difícil na nossa sociedade, né? A lidar com a vulnerabilidade, de reconhecer que é pela vulnerabilidade que eu conquisto, por exemplo, a criatividade. Eu vou uhum. ser criativa, a pessoa que inventou o celular ou a Nossa, internet, né? Tudo bem aí? estavam comendo que não devia. Tudo bem. Olha só, tá vendo? Mas eu acho que é isso, as pessoas que inventaram tudo isso, elas precisaram se deparar com o não saber, com o não do desafio. E isso a gente não percebe o lugar da vulnerabilidade nesse ponto, né? A gente sempre acha que vulnerabilidade é fraqueza, Uhum. né? Então, que a autocompaixão é coisa de religioso, né? Que é alguma coisa que é meio, até meio piegas, né? Ai, não, isso é piegas. E de Uhum. repente é algo tão fundamental, como você falou, para a nossa sobrevivência humana, que se não fosse a compaixão e a autocompaixão, a gente não teria sobrevivido como espécie, né? Sim, Quer dizer, sim. a gente, desde que a gente nasce, imagine um bebê abandonado à própria sorte, ele morre se ele Sim. não receber cuidado, né, alimento. Então, é tão fundamental que mas a gente desvaloriza isso, né? Exatamente. Exatamente. Então é como se. E olha que eu tenho um conflito de interesses em falar isso, né? Porque eu sou professora de um programa de autocompaixão, eu preciso ter alunos, vender o curso também. Mas assim, ó, a gente já tem isso. Esses programas estruturados, né, que foram desenvolvidos, tal, realmente as pessoas precisam, assim como as pessoas precisam, algumas pessoas precisam fazer psicoterapia, esses programas estruturados, eles cumprem com o objetivo e tudo mais. Mas não é nada do tipo, vai ser um ser humano com 3 braços. Não existe um ser humano com 3 braços. Então você vai numa academia fazer você vai fortalecer a musculatura. Você já tem a musculatura. Ninguém não vai injetar músculo, não tem, você entende? É assim nos programas que a gente ensina. A pessoa já tem o que ela precisa, ela vai lá fortalecer. Mas aí eu só fazendo reforço, eu acho que é fundamental esse programa, principalmente esse programa que Sim, você está à sim. frente, porque é isso, né? A gente precisa disso, a gente precisa. Aí tem um outro aspecto que é muito valorizado, tá? Eu já tenho, mas a ciência estudou, tá me falando que, Sim. olha, a Christine Neff, né, que é uma acadêmica, é, é ai, do Coração Sem Medo, esqueci. O Tuptendimpa. Tu tem Dimpa, que também tem, né, o programa Stanford, né? Então, quer dizer assim, você tem um embasamento que isso ajuda a nossa mente esquecida, a nossa mente divagante e desatenta, a falar, poxa, olha só, né?
que legal, olha aqui, a gente está numa live, né? Que vai ficar gravada, que as pessoas vão poder assistir e vão ter acesso a isso. E falar, poxa, olha só, autocompaixão, então é possível, já tenho, e tem esse programa, então eu acho que é isso, né? Que a gente vai disseminando e vai constituindo essa rede de cuidado, né? Quer dizer, também tem isso, o cuidado de si, ele é essa rede, né? De, de apoio, de comunidade, de estarmos juntos como, né? Quer dizer, a gente não está só, em nenhum momento, Sim. né? E a dor do outro é a nossa dor, porque em algum momento eu posso estar naquela mesma situação. Então, eu acho fundamental, assim. Eu digo assim, pela minha própria experiência, assim. Eu tenho muita dificuldade com a autocompaixão. Muita dificuldade. De não, de falar, peraí, calma. Então, No nosso caso, Carol, tem um agravante aí, né, da autocompaixão. Então, até tem uma conversa que é assim, ó. Tá fazendo cartaz para divulgar um curso e usa muito cor rosa, né? Ai, não, mas é um problema, porque aí a gente. O rosa fica associado que a autocompaixão é mais coisa de mulher, tal, e daí? Qual o problema? Porque nós mulheres, a gente precisa mais, sim. Porque nós somos mais autocríticas, sim. Porque a gente a nossa, de modo explícito e de modo implícito, a gente cresce ouvindo que temos que ser boas em tudo. Que dá conta da casa, filho, trabalho, a gente não pode fracassar, a gente tem que apoiar as pessoas e a gente tem que ser gentil, boazinha, né, cordata. Você viu o que aconteceu ontem na CPI? Uma mulher quando se, né, não, eu me recuso, amiga, a assistir CPI. Minha autocompaixão não permite Não, eu assistir. não assisti a CPI, é que passou e tá, enfim, uma fala, aquela clássica fala machista, que a mulher, ela foi mais enfática, então ela estava descontrolada, né? Então, nós somos bombardeadas, né, como eu te falei, de modo implícito e de modo explícito o tempo todo, né, com relação a isso. Até coisas do tipo que eu espero que não falem mais isso para meninas, tipo, senta de perna fechada, sabe assim? Ajeita essa saia, esse tipo de coisa que a gente vai crescendo. Então, a gente chega, né, como você falou, eu tenho muita dificuldade com autocompaixão. Em geral, as mulheres têm. Porque assim, ó, se cresceu, se adaptou ao mundo por meio da autocrítica. Como abrir mão dessa autocrítica, Carol? E aí? Que não, se não for autocrítica, o que é? Então vai um tempo assim para funcionar com base numa outra coisa que não é a autocrítica, não é o chicote, sabe? Não é essa autoexigência cruel e dura. Tem outra coisa. Não, e tem um negócio, assim, eu lembrei, eu fiz o curso com o Cris Ramalho, né? Cristiano Ramalho, ele fez a formação no CCT, e ele estava falando um negócio outra vez que me chamou muita atenção também, que é assim, a autocrítica, ela é até um ponto positiva, né? Porque a gente precisa disso também, às vezes, de um alerta vermelho, vixe, né? Mas que tem um negócio que aí eu acho que é da comunicação não violenta, que é como você faz, né? Como que a gente, aquilo que a gente falou lá no começo, que a gente fala coisa pra gente que são, né, absurdas, de provocar sentimentos, emoções extremamente dolorosas. Quer dizer, se eu sou autocrítica, eu errei, eu admito que eu errei, mas o modo como eu comunico isso para mim faz muita diferença, não faz, Érica? Faz. A questão é assim, ó, não tem problema nenhum em você fazer uma autoanálise, sabe, uma checagem e dizer assim, não fui tão bem nisso, preciso melhorar nisso. É muito diferente isso de você se atacar. Então, você ser alvo do seu próprio ataque. Aí que tá o problema. Porque aí é raiva,
ódio, frustração dirigida a si própria. Isso está na base de muitos... Não, é complicado, eu não gosto do termo transtorno mental, mas ele tá aí, né? Mas é a base, tá na base de várias dificuldades psicológicas importantes, assim, que causam um sofrimento significativo, do ponto de vista clínico, sabe? Dentro da Que às nossa vezes área. pode começar com uma coisa pequena e de repente se tornar algo Principalmente enorme. ansiedade, depressão, abuso de substâncias, comportamento alimentar, problemas no comportamento alimentar, abuso de substâncias, eu falei, né? Que aí entra essa coisa da atenção, né? Da atenção plena, de você perceber, de você se notar, de você conseguir trazer esse treinamento, né, para o seu dia a dia. Eu acho que é muito importante, assim, é fundamental. E isso que você fala de nós mulheres, e já pegando nós mulheres dentro desse aspecto mesmo, né, experiencial e humano que a gente vive, histórico, não só humano, mas histórico, né, político, também aí eu ia te perguntar isso, né, que o quanto que não entra também a questão da autopiedade, sabe? Uhum. Se essa coisa da gente achar que confundir autocompaixão com autopiedade de si, sabe? Meio que ficar com pena da gente, sabe? Algumas mulheres nessa condição de falar, sabe? Sente dó, sabe? Ai, que Sim. dó, Ô, sabe? Carol, Uma dó histórica. Até o Google Tradutor confunde autocompaixão com autopiedade. É? Ai, eu não testei isso, eu vou testar. Às vezes ele traduz o self-compassion como autopiedade. É? Olha Ou do só. português para o inglês, né? Você coloca lá autocompaixão, ele traduz como self-pity. Que é isso, né? A gente olhar uma mulher que foi morta, falar, ai, coitada, né? Ai, coitada. Ou então uma pessoa, mesmo na compaixão, né? A gente, isso é muito fácil, né? De estar Sim. passando por alguém que está muito numa situação de vulnerabilidade total e É. você fala, ai, coitado, né? Que dó. Mas você É. não entra na dor, né? Você sai, né? Não, porque a dó é um desnivelamento, né? Não tem ali o humano, a gente não tá na mesma. Se eu tenho dó, porque eu tô bem, porque eu tô melhor. Na verdade, o nosso pressuposto é que estamos todos no mesmo barco, alguns, né, nos iates, outros nos barquinhos de pesca, bem furadinhos, assim. Mas perde essa questão da horizontalidade, né? Então, quer dizer assim, eu estou entendendo, então, na piedade, na autopiedade ou na piedade, tem uma relação hierárquica. É isso. Tem uma relação desigual, assim, sabe? Então, se eu tenho dó do outro, eu acho que eu tô numa situação melhor do que ele. E, na verdade, não é isso, não é esse o recado da humanidade comum, né? A humanidade comum é que, olha, poderia ser eu, inclusive. Eu acho que o budismo explica melhor isso, para te falar a verdade, sabe? Quando a gente, enfim, pega lá as coisas do Alaya Vidinana, enfim, não vou entrar nisso na tua live, né? Mas você tá entendendo o que eu tô falando. Então, você sabe que uma vez eu tava no estudo lá do SEB e eu ouvi uma coisa assim que me tocou muito, assim, sabe? Que o facilitador falou algo do tipo assim, a gente fica falando, né? Do pedófilo, que eu jamais faria isso. Eu não falo que eu jamais faria isso, não. Não sei. No seguinte sentido. E aí, o Paul Gilbert explica muito bem isso também. Nós temos todas as sementes. Nós temos tudo aqui. Nós somos capazes de um amor incrível, mas nós somos capazes de matar as pessoas também. Aqueles caras que matam lá no Talibã, eles são tão humanos quanto uma mãe super cuidadosa. Se a gente tivesse nascido lá, no contexto deles, no meio dos talibãs, entendeu? A gente estaria fazendo a mesma coisa. Então, Ou eu acho seja, que esse é um profundo. Entender a humanidade compartilhada. Poderia ser você. Quem disse que não pode? Poderia ser você. E aí você não tem dó, sabe? Que poderia ser eu ali, como morador de rua. Só que não é. Então,
dentro... Então, desse lugar que eu tô, eu consigo me abrir. Quando eu falo, poderia ser eu consigo me abrir, e não sou, eu consigo me abrir para fazer alguma coisa. Se eu fico tendo dó, eu não faço nada. Eu nem vejo a pessoa. Eu nem vejo, eu tô olhando, mas não tô vendo. Mas aí Aí tem... a gente tem uma outra estratégia bem infalível, que é a do julgamento. Falar, eu jamais faria isso. Como assim? Eu? No lugar dele? Se eu estivesse lá no Afeganistão, eu já teria. Então a gente não se coloca, né? Não, não. E aí é falta da tomada de perspectiva, né? Que quando eu falo isso eu jamais faria, tá, você, Carol, não faria. Mas se você estivesse lá, você não seria Carol. Exato. Então essa virada, sabe? Né? Que a gente chama do perspective taking, essa virada, né? Que a Joan Halifax chama da empatia cognitiva, por exemplo, né? Não é ela que chama, mas enfim, é, um, é uma forma de empatia. Você faria a mesma coisa. Ai, que fofo. Participa da live, Olha participa! a compaixão, olha a empatia. Ai, muito fofo. Pois é, eu acho que é isso, porque aí tem esse processo, né? Quer dizer, a empatia, esse processo empático, aí a gente já entra nessa cadeia, né? Quer dizer, a empatia também é outro elemento fundamental nesse processo. É, Quer dizer, que é o primeiro contato. Eu não entrei totalmente na dor, mas eu já reconheço um lugar ali, não é? Então, pensando nesse aspecto, né? Quer dizer, a primeira forma de eu me relacionar com aquilo é ganhando essa primeira contato, né? E aí, se eu não entrar numa fadiga empática antes de chegar na compaixão, e eu conseguir chegar na compaixão, aí sim, né? Você abraça isso, né? Mas também esse risco da gente, muito fácil, é de cair nesse lugar dessa fadiga empática, né? De não conseguir, né? E aí eu acho que é quando entra, né? Quanto mais fortalecidos a gente está nesse processo de práticas, né? De atenção. Eu volto muito, eu acho que para mim nesse processo todo é o da atenção, assim. No CB, né? No Cultivate Emotional Balance, a gente fala muito, né? Do equilíbrio atencional, né? Quer dizer, muito assim, está dentro de todos os equilíbrios, né? Todos se complementam e se retroalimentam e são necessários. Mas para mim, assim, é o que mais a porta de entrada, é a atenção. Quanto mais atenção eu tenho aos processos, mais eu vou conseguir buscar esse bem-estar, sabe? Ou pelo menos assim, essa metacognição de falar, ó, peraí, né? Esqueci, lembrei que estou desatento, ou que estou fugindo, ou tô julgando, ou estou sendo autocrítica. Então, esse processo cognitivo, que está todo muito relacionado, e que traz também um caráter, né, Érica, da motivação, né, também. Eu lembrei agora, falando do CIV, que assim, qual a nossa motivação, né? Quer dizer, eu me cuidar também passa por esse lugar, né? Mesmo eu olhar acho. para o outro, né? Eu O que é acho. que nos motiva, né? Eu acho e é bonito, assim, porque quando a gente fala de autocompaixão, fica uma coisa muito. Como é que eu vou te dizer? Qual que é a palavra? Abstrato, talvez, né? Mas quando eu tô falando de autocompaixão, eu também tô falando de das minhas relações. Então a gente tem uma sessão no programa que é só sobre relações difíceis. Que aí a gente trabalha a dor da conexão, que é a questão da fadiga empática. A gente trabalha a dor da desconexão. A gente tem uma sessão só de emoções difíceis.
Então, falar de autocompaixão é como eu lido com as minhas emoções, como eu lido com as emoções do outro, como eu me relaciono com as pessoas, como eu tô no meio, como eu tô no mundo. Não sou só eu, sabe? Uhum. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, assim. Autocompaixão, eu não tô falando só de mim. Então, não é um olhar só para mim, é um olhar para mim, vírgula, no mundo. E esse mundo tá cheio de gente. Então é sempre, a compaixão ela é sempre na relação. Então por isso que eu não gosto do, você entende, do o alto assim, né? Porque não dá essa dimensão da relação. Quando eu falo compaixão por mim, compaixão pelo outro, então quando eu digo assim, compaixão por mim, a gente já pressupõe um outro, sabe? Eu não sei se o autocompaixão fica tão surge assim essa pressuposição do outro, assim, não sei, acho que não. Tenho a impressão que não. Também, eu tenho a impressão que não, mas eu acho que é um termo mais isso. Tem o alto, sabe? Ele tem uma. Ele entra num léxico, assim, né? De um lugar mais reconhecível, sabe? Sim. Desse lugar de cuidado de si, de as Uhum. pessoas se reconhecerem, sabe? Uhum. Então eu acho que ele tem essa, ele é importante para esse alcance. Uhum. Sim, sim, sim. De se relacionar com as pessoas se relacionarem mais fácil, talvez, sabe? Não sei, Uhum. também tô aqui meio que pensando alto. Mas assim, a gente está meio avançando no tempo. Eu queria saber o que, Érica? Queria que você falasse um pouquinho se você tem, vai ter turma. Vamos vender o peixe, então, né? Se você tem Carol, turma, a né? gente Se tem um tava. Eu dou programa, os como é que grupos com a Paula, né, que é minha sócia, e a gente tava com uma turma aberta. E daí, como a gente adiou novamente a formação de professores aqui no Brasil, que ainda não dá. Apesar de que aconteceria em dezembro, mas a gente ainda não, né, enfim. Eu vejo que as pessoas ainda não estão muito nessa vibe de ficar 7 dias num lugar, todo mundo junto. Então, a gente não teve assim o número de pessoas que a gente precisa para pagar as contas do programa, né, da formação. E aí a gente tinha aberto uma turma esse ano, mas aí todo mundo cansado. E como a gente adiou a formação, não, vamos adiar essa turma, Paula, pelo amor de Deus. Então, o grupo mesmo, de 8 semanas, mais um dia de uma sessão de retiro que a gente faz, só em janeiro mesmo, né? Então, aí esse ano a gente abriu uma turma do Breve, que é um jeito bem bonito e assim, simples, mas não simples no sentido de ser pouco, né? Mas no sentido de ser fácil, mais fácil, assim, mais acessível. Das pessoas aprenderem alguma coisinha, começarem aí no caminho da autocompaixão, que é o curso Breve. E aí a gente fechou turma já, não tem mais vaga, vai começar agora a sexta, e talvez a gente abra outra porque é um curso mais rápido, são 6 semanas, 1 hora e meia por semana. Então é ah, rapidão, sabe? uhum. E ele é mais focado em prática informal, essas do dia a dia que a gente conversou. Então talvez a gente abra mais uma turma esse ano. Mas para quem tem interesse em fazer o programa completo, só em janeiro. Em janeiro a gente vai abrir. Ah, maravilhoso, porque também eu concordo com você. Eu acho que as pessoas também chegando agora esse final de ano, a gente, na verdade, assim, se fosse um ano normal, entre muitas aspas, eu não diria isso, mas a gente está num ano que não, a gente 2021 não acabou ainda, né? Ah, já o 2020, desculpa, 2020 2020, não. continua, né? Quer dizer, essa coisa da pandemia. Então, eu acho que tem um cansaço, que não é só esse cansaço de fim de ano, né? De, ai, a gente está exausto. A gente está exaurido emocionalmente, né? Ó, alguém está perguntando se tem data, Érica, para janeiro. Não tá aparecendo os negócios pra mim. Olha, eu, assim, não sei. Acho que do meio de janeiro pra frente, até porque até primeira quinzena, o pessoal ainda, né, tá meio assim, tal. Então Uhum. eu acredito que ou primeira semana de fevereiro no máximo, pra começar por aí. Ah, gente, cola aí na Érica, né? Fica de olho na Érica. Segue no meu Instagram. Agora, é engraçado, você Segue. estava falando, é um cansaço de excesso de cortisol e adrenalina, né? Pelo amor de Deus.
Isso, e agora haja, eu acho, aí tem esse outro aspecto, que da outra live. Quando mais a gente precisa, a gente falha, né? A gente não está preparado para. A gente mais precisa de compaixão. É esse momento, né? A gente está vendo as coisas acontecendo, a gente está vendo muito sofrimento, a gente está vendo assim, a gente está imerso no sofrimento, a gente está imerso num país sofrendo, milhares de pessoas, né? A gente chegou a número absurdo de pessoas mortas, né? Quantas pessoas estão? A gente está vivendo um luto coletivo. Então, eu fico pensando, às vezes me dá assim isso, porque eu falo, quando a gente mais precisa, a gente falha, a gente falta ferramentas, né? Sim. E aí eu acho que muita gente entrou nessa exaustão, nessa fadiga empática, de muita ansiedade, muito medo, muita depressão, suicídio. Eu aqui no projeto Onda, né, a gente é voltado para todos, a gente acolhe todo mundo, né? Mas o trabalho mais específico é com adolescentes, né? E escolas, enfim, educadores. O número de suicídio entre adolescentes, assim, eu acompanhei muito de perto dados, né, dados de fontes muito críveis, né, de credibilidade, e assim, deu um salto absurdo, assim. Principalmente a faixa etária de 14 a 18 anos. Então, assim, é difícil, né? Como que a gente não tá olhar para essa compaixão imerso nesse sofrimento, né? Então, às vezes a gente acha que precisa, né? Que precisa. É isso que a gente estava falando, né? A gente não nota que o sofrimento já está aqui, né? Ele pode estar em várias formas, né? Que a gente só precisa desse coração aberto, né? Para acolher. Eu acho linda essa ideia de coração aberto, né? Porque acho que é bem isso, né? É abrir mesmo, abrir para esse acolhimento, né? E eu, assim, Érica, eu super, assim, a gente tá aqui, eu tô vendo, eu começo a chegar esse horário, eu começo a ficar muito tenso. Toda live eu fico tenso, assim, porque eu fico com medo eu lembro da Tereza Cristina, né? Na época da pandemia, assistia a Tereza Cristina e de repente ela sumia, né? Acabava a live. Mas eu queria, assim, muito agradecê-la, assim, agradecer mesmo, sabe, a sua disponibilidade. Eu sei que você, né, tem atendimento, tem uma vida super. Agradeço seu tempo, sua abertura, sua gentileza, sua bondade de estar aqui. Acho que é um tema fundamental da gente falar. Acho que, assim, vai ficar gravado, as pessoas podem ter acesso a isso. Eu acho que precisa dessas informações e precisa muito do que você faz, né? Do programa que você traz, né? Eu acho que, poxa, é melhor do que um pós-doutorado, assim. Tá bom, querida? Então, eu só Carol, eu que te agradeço. agradeço. Foi bem gostoso falar com você. E essa hora realmente eu já tô acabada, mas nós falamos uma hora aí, ó. É porque Oh, pois é. foi bom, foi suave, como dizem, né? Obrigada, obrigada pelo espaço, pela oportunidade de falar disso, porque acho que é importante, né, chegar assim nas pessoas, tem que chegar. Tem que chegar. E agradeço a todos que participaram, que puderam estar aqui com a gente, né? A gente sabe do cansaço né? Da maratona de lives, né? Chega às 7 da noite, tá? O Instagram É a hora bombando. que começa, né? Pum, 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 pum. Começa, né? Começa a receber vários comunicados, né? E então agradeço a atenção de todo mundo que pôde participar. E, enfim, estamos abertos e você, assim, espero que a gente possa conversar muitas outras vezes, assim. E Sim, eu vou ficar de olho também em janeiro aí, se der pé, participar desse curso. será Tá muito bom, querida? bem-vinda. Pois, querida, olha, fica bem, tá? Se Você cuida dos também. seus filhinhos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.